Bem, meus amigos, estamos voltando aqui com mais uma mensagem de fé, dando continuidade à mensagem anterior. Nós estávamos lendo o livro de Colossenses, capítulo 2, e nós vamos continuar. Nós estamos num jejum de 21 dias, mais determinados que nunca, cheios de fé, de confiança, de que Deus vai agir e vai socorrer aqueles que não têm mais ninguém além dele para pedir ajuda. Amém? E é o nosso caso. Eu não tenho outro para pedir ajuda. Você tem? Eu não tenho. Você tem, amém? Eu só tenho Deus por mim e toda a minha confiança está nele. Toda a minha esperança, toda a minha fé está depositada nele, para que ele se levante e venha me socorrer. Porque se ele não fizer isso, eu não tenho outro além dele para pedir, eu só tenho a ele. Então, se você também está nessa mesma situação que eu, então vamos juntos, clamar, buscar, porque é certo que a resposta vai vir. Ele é um Deus que sabe fazer o livramento, ele sabe socorrer o aflito. Amém? Vamos continuar o texto de ontem. Se você não ouviu, ouve o vídeo de ontem, o áudio de ontem, e aí depois você vai entender um pouco do que nós já vamos continuar aqui. Embora vai ser muito forte, vai dar para entender aqui, tá bom? Vamos lá. Diz assim, Colossenses 2, continuando no versículo 11, que diz assim, nele também fostes circuncidados, não por despojamento, aliás, circuncidados não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o que nós falávamos anteriormente é sobre não vivermos pela a vontade da carne, pelo desejo da carne, não deixar que a carne venha nos dominar. E quando você entrega a sua vida para Deus, esse ato de você entregar a vida para Deus, isso marca você em Deus. Mas não marca como era antigamente, através de uma marca na carne. Antigamente se fazia um corte no prepúcio e aquela marca queria dizer que a pessoa era de Deus, era uma marca na carne. Mas agora não é assim mais. O que mostra que você é de Deus é o despojamento da carne, é não mais viver pela carne, para satisfazer os desejos da carne, que é o pecado, onde o mal atua. O mal, ele planta o pecado, colocando desejos de destruição no nosso coração. Mas nós, a pessoa passa a ter um desejo desenfreado. Então o que faz você ser de Deus hoje em dia? Você obedecer, você confiar, você crê que Deus tem o melhor para você, e por isso você obedece a Ele e vive para Ele. Então esse despojamento de não viver satisfazendo apenas os desejos da carne é o que te grava, deixa você gravado em Deus. Então aqui fala o seguinte: quando você tem esse despojamento, representa que você foi sepultado no batismo. A pessoa não se batiza. Nós não falamos aqui de batizar criança, porque não tem lógica, né? Não dá para. Eu preciso de contextualizar a coisa. Uma criança não tem como ela ter escolha. Ela não tem escolha. Então o batismo não é para criança. O batismo é quando você tem condição de fazer uma escolha. Eu quero viver para Deus. Eu não posso escolher isso por você. Se eu pudesse, eu escolhia, mas não depende da minha vontade. Aliás, não depende nem da vontade de Deus, porque Ele tem essa vontade. Tanto é que Ele te criou, te formou, Ele enviou o Filho dele para perdoar os nossos erros e pecados. Então a vontade de Deus é que nós venhamos confiar nele. Mas isso não depende dele, é uma escolha. Então quando você se batiza, o fato de você se batizar, o que representa o batismo? Eu estou deixando de viver para minha carne
Eu vou continuar carnal, mas eu não vou deixar os meus desejos me guiarem. Eu vou ser guiado a partir de agora por Deus. Então, imagine você tem aí um automóvel. Eu dou um exemplo. Um automóvel. Aí você pega uma pessoa, um exemplo, tá? Não é um julgamento. Um exemplo. Você pega uma pessoa e coloca uma pessoa embriagada para dirigir o seu automóvel. Imagine que o automóvel é a sua vida. Você é aquele automóvel. E quem está guiando a sua vida são os desejos carnais, que não vão procurar conduzi-la da maneira correta, porque ele não consegue ter domínio sobre ele. Está embriagado, está drogado, como é que ele vai conduzir com perfeição aquele automóvel fantástico? Ele pode usar o automóvel para se matar, ou para matar alguém, ou para causar destruição na vida de alguém, porque ele não tem controle sobre o automóvel, ele não tem lucidez suficiente. Agora, imagine que você tira essa pessoa embriagada do automóvel e coloca alguém qualificado. Você coloca alguém que é profissional, que sabe, que tem ali o curso para poder dirigir aquele automóvel. Então a pessoa vai dirigir com toda prudência e vai saber usar os recursos que aquele automóvel tem. Ora, muda isso para a sua vida, para a nossa vida. Imagina se a nossa vida está sendo guiada pelo Espírito que governa esse mundo. Você já deve ter ouvido falar, esse mundo jaz no maligno. Você já ouviu falar nisso? O mundo está na mão do diabo. O mundo está na mão do diabo. O mundo jaz no maligno. Jesus disse assim, e ele nada tem de mim. Não tem nada de Deus no diabo. Então você imagina, a pessoa deixar a vida dela ser guiada pelo Espírito que governa o mundo. Só briga, ódio, vícios, prostituição, confusões, guerras, assassinatos. Puxa, a vida é tanta dor, Não dá nem para enumerar, são tantas covardias que tem nesse mundo, destruição de família. Olha, é uma coisa horrível. Imagine para onde caminha a humanidade, E aí você imagina se a gente está nesse barco, deixa o mundo nos guiar, deixa a vida nos levar, onde que a gente ia parar? Então, quando você se batiza, você está dizendo, eu vou morrer para o mundo, e eu vou viver para Deus. Eu quero que Deus venha guiar a minha vida. Eu quero que Deus venha guiar as minhas vontades, as minhas emoções. Eu quero que Ele venha me dirigir. Então o Espírito de Deus passa a dirigir sua vida. E antes, quando você não tinha o controle para frear na hora certa, você vai conseguir frear na hora certa. Você vai conseguir atingir a velocidade certa. Você vai conseguir fazer as curvas certas. Você vai conseguir viver a vida sendo bem dirigido por Deus. Você vai conseguir. Então você tem que pensar nisso, na proposta. Aonde ou por quem você vai deixar a sua vida ser conduzida? Será que vale a pena você desprezar o conhecimento, a correção, a direção que Deus quer te dar? Porque se Ele conduzir a sua vida, Ele não vai levar você para andar em caminhos que sejam destrutivos. Ele não vai levar você a andar em vias dolorosas. Ele vai te guiar por pastos verdejantes. Ele vai te conduzir, Ele vai saciar a sua sede. Ele vai te abençoar. Amém? Ainda que a vida inteira você foi mal dirigido, não tem problema. Ele vai começar a guiar você. Ele vai começar a dirigir a sua vida. E aí, Ele vai dirigir a sua vida sentimental, que de repente está uma bagunça. Ele vai dirigir a sua vida financeira, que de repente precisa de uma direção.
Ele vai começar a dirigir sua casa, sua família. Ele vai começar a dirigir o seu coração. Vai te dar paz. Vai te dar alegria. Então ele vai começar a te guiar. E vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário. Porque você vai ser feliz. Você vai falar, puxa, é bacana, hein? Lutas vão ter? Vão. Isso aí tem mesmo. Mas Deus vai estar no controle de você. Então, quando você se despoja, quando você se batiza, o batismo quer dizer esse desprendimento. Você deixa de viver para satisfazer as vontades apenas suas e confia em Deus e deixa Ele te guiar. Amém? Isso é batismo. E isso não pode ser feito com uma criancinha de 8 dias, de 7 dias, de 1 mês. Criancinha que não tem juízo ainda. A criancinha, nós apresentamos ela a Deus. Ó Deus, abençoa ela, guia ela, protege ela, abençoa os pais para saber falar com ela, para ensinar ela. E quando ela tiver estrutura, ela vai tomar a decisão dela. Amém? E eu creio que você que me ouve, você tem estrutura para tomar a sua decisão. Veja que isso pode mudar a sua vida. Tá bom? Vamos continuar aqui para terminar. Olha só. Aí você foi sepultado. Aí diz assim, ó. E fostes ressuscitados, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então você veja, havia um escrito de dívida. A pessoa que vive no pecado, não a que comete, porque cometer pecado, inegavelmente todos nós erramos. Agora a pessoa que vive no pecado, o que a Bíblia diz? E havia na vida de quem se entregou um escrito, olha que interessante isso aqui, um escrito de dívida, as dívidas que nós tínhamos por quanto desprezamos a Deus, estavam anotadas, havia um escrito de dívida. Que situação, que coisa horrível, o nome estava lá no Serasa do céu. Você já ouviu falar que existe o livro da vida, o livro da salvação? Nesse livro estão escrito o nome das pessoas que são de Deus. Você já ouviu falar disso? Quando a pessoa entrega a vida no batismo, geralmente a gente ora para que Deus anote o nome dela, por causa da atitude dela de viver pela fé em Deus. Então, tudo que ela fez antes de entregar a vida para Deus é cancelado. É cancelado. Todos os pecados dela são lançados fora, são apagados. Esse escrito de dívida que constava de ordenança, é uma ordem, que a nossa vida fosse, quando terminasse aqui, fosse mandada para o inferno. É uma ordenança, que a gente vivesse com dores e com sofrimento. Mas quando você crê em Deus e você entrega a sua vida para Jesus, esse escrito de dívida, ele é cancelado. Ele é encravado na cruz. Jesus toma todas as nossas dívidas, encrava nele. E aí você não deve mais nada. Você já pensou quanto vale, minha amiga e meu amigo? Quanto vale uma consciência tranquila? Quanto vale um coração limpo? Quanto vale você ter domínio próprio e não ser governado pelas suas emoções, pelos seus desejos, que muitas vezes são destrutivos? São desejos horríveis de prostituição, de vício, de ódio, de mágoa, de roubar, de matar, enfim. Há uma série de desejos demoníacos, horríveis. Você já imaginou quanto que vale isso? Que isso, hein? É muito forte. Então, é quando você começa a entender o porquê estamos jejuando, para termos esse entendimento, essa revelação, para podermos ter forças para fazer a vontade de Deus, não apenas a nossa vontade.
não apenas aquilo que nós queremos, porque quando não há Deus dominando, dirigindo a nossa vida, nós não temos freio, nós somos desgovernados, e tudo que a gente faz acaba sendo perigoso, porque pode nos prejudicar. Às vezes uma simples palavra pode nos prejudicar, às vezes um sentimento pode nos prejudicar. Você sabe disso? Brigas que custaram casamento, brigas que custaram uma amizade, desejos que custaram uma vida, pensamentos que custaram uma liberdade, que a pessoa se envolveu com coisa errada. Então veja a importância que tem você viver no Espírito, porque quando você viver no Espírito, você vai ser dirigido, você vai ser governado por Deus. Ele vai te guiar em cada passo. E talvez você no começo estranhe, porque é uma novidade. A gente só sabe sofrer, meu caro. O que a gente sabe mesmo é errar. É ou não é? Às vezes você pode dizer assim, eu sou bom em fazer coisa errada. É comigo mesmo. Às vezes eu estou pensando que estou fazendo certo e estou fazendo coisa errada. Então você pode ter uma mudança, mas depende de você querer e começar a investir nisso. Começa a investir no relacionamento com Deus, na amizade com Deus, em conhecer a Deus. E aí você vai descobrir coisas extraordinárias. Você vai descobrir o amor de Deus. Às vezes você fica procurando alguém que te ame e você só encontra alguém que te use. E quando você começar a ouvir a Deus, você vai encontrar o amor que você está procurando. Você acha que Deus não vai cuidar disso? Você acha que Ele não vai cuidar de você, vai deixar você triste aí? Não, Ele vai cuidar, Ele vai te abraçar, Ele vai te conduzir, Ele vai te preencher e você vai ficar feliz. Amém? E você que está desempregado, você acha que Deus vai te deixar desempregado? Ele vai te guiar, Ele vai abrir portas, Ele vai, como um pai que toma o filho pelas mãos, ensina, Ele vai te ensinar a andar, Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir. Então, confia, entrega a sua vida para Jesus. Até mesmo antes de vir aqui para a igreja ou para alguma igreja que você já vá, hoje antes de dormir, ou quando você tiver uma oportunidade, entrega. Ó, Deus está aqui, ó. Está meio bagunçado, está meio de cabeça para baixo. Eu estou sem direção, mas eu estou entregando nas suas mãos. Deus te ouve. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te vê e Ele te responde, Ele vai te responder e você vai encontrar um alívio, vai encontrar uma saída. Amém? Vamos orar? Vamos pedir forças para viver no Espírito. Depois que você estiver forte no Espírito, nunca mais você vai voltar a viver governado pela carne. A sua vida vai ser de glória em glória. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Se você puder, senão acompanha comigo aí a oração. Meu Pai amado e querido, em nome de Jesus, alcança essa pessoa. Eu sei que o Senhor a vê e que o Senhor a ouve. Então visita ela nesse momento, meu Deus. Oh, meu Pai, ouve a minha oração e responde. Socorre essa pessoa que me ouve, socorre ela, levanta ela, como um dia o Senhor levantou o paralítico, como um dia o Senhor abriu os olhos do cego, como um dia o Senhor perdoou a mulher que foi pega em adultério, como um dia o Senhor sarou a mão, o braço ressequido daquele homem. Vá até ela, Senhor, vá até ela que está desesperada, que precisa de paz, precisa de ajuda para criar os filhos, o marido foi embora, que precisa de ajuda, Senhor, para manter a família, porque está desempregada, está desempregado. Oh, meu Deus querido e amado, vá ao encontro dessa que está tão triste, tão se sentindo tão sozinha no mundo. Faz a sua luz chegar até ela. E em nome de Jesus, levanta essa que está caída, para que ela comece a andar em sua direção e confiar no Senhor.
Em nome de Jesus, abençoa. Em nome de Jesus eu entrego nas suas mãos e determino abençoado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? É isso aí. Eu vou ficando por aqui, mas uma coisa é certa. A mudança já começou dentro de você. Você sabe disso. Amém? A Igreja Vida com Deus fica na rua Joaquim Nabuco, no número 74, na Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba. Nós temos culto na quarta, na sexta e no domingo. Quarta e sexta, 19h30. Domingo, às 8 da manhã e às 18 horas. Até lá. Um forte abraço e que Deus te abençoe.